Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Agradecemos de todo o nosso coração pela presença dos irmãos aqui nesta manhã e também aos irmãos que estarão participando conosco através dessa transmissão aqui neste dia. Então louvamos a Deus por tudo que o Senhor Jesus tem feito por nós, por você que colabora com a Escola Bíblica Dominical. Sabemos que a Escola Dominical é uma bênção em nossa vida, onde aprendemos a nos fortalecer cada vez mais na presença do nosso Deus. Hoje, lição de número 5, 2 de maio de 2021. O título da lição de hoje é Dons de Elocução. Eu vou estar lendo a leitura do texto áureo e da verdade prática, e já logo em seguida estarei orando e passando para o nosso professor desta manhã, que é o cooperador irmão Nilson, que vai estar ministrando, e pedimos a você que está na sua casa para estar compartilhando com mais alguém. A leitura do texto áureo nos diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 2 e 3. Leitura da verdade prática. Os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Vamos orar neste momento, você que está na sua casa, os irmãos aqui presentes, estaremos orando, agradecendo a Deus por mais este privilégio e esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor e aprendendo a Tua palavra. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, te agradecemos, Pai querido, pela vida dos Seus filhos que se encontram aqui presente. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu força, o Senhor nos fortaleceu, e aqui estamos glorificando e bendizendo o Teu santo nome. Te agradecemos também, ó Deus, pelos Teus filhos que estão em seus lares e vão estar participando, ó Deus, dessa escola. Que o Senhor continue usando o Teu Filho que estará ministrando nesta manhã. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui no templo. É uma satisfação tê-los mais uma vez neste lindo dia ensolarado. Graças a Deus por esse tempo bom. Nós precisamos de chuva, mas um tempo bom, a gente não dispensa, né, irmãos? E também quero saudar os irmãos que estão nos acompanhando em suas casas, aqueles que irão rever a transmissão dessa aula, os irmãos que estarão tendo acesso também no meu canal no YouTube, estaremos disponibilizando esta aula lá também. Deus abençoe a todos vocês. Lição de número 5, dons de elocução. Olha que palavrinha bonita, né, irmão? Não é uma palavrinha que a gente vê todo dia, né? Tem palavras que a gente tem que procurar no dicionário para ver o significado delas. Vamos ler, então, a nossa leitura bíblica em classe, nossa lição de número 5. Lembrando, irmãos, que esse trimestre nós estamos aprendendo sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Não que eles sejam diferentes, de fontes diferentes. É apenas um recurso pedagógico, um recurso didático, para a gente entender quem que é quem, qual que é qual. Mas a fonte é uma só, é em Deus. Tanto os ministeriais quanto os espirituais, todos eles são dons espirituais vindos da parte de Deus. E essa sistematização, essa diferenciação é apenas um recurso pedagógico didático. Leitura bíblica em classe da lição de número 5. Se encontra na primeira carta de Paulo à igreja em Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículos 10 ao versículo 12, e também o capítulo 14, do versículos 26 ao 32.
12:7 de 1 Coríntios diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Capítulo 14, versículo 26 diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Os irmãos podem tomar assento. Pensa numa lição que vai tirar um monte de caraminhola, né? O Espírito Santo, ele é como se fosse uma dona de casa, né? A casa, você limpa a casa, mas se você deixa ela sem varrer, sem limpar, passar um paninho no vidro, ela vai juntando pó e vai sujando de novo, né? O forro, hoje temos aqueles forro bonito, aqueles forro PVC. Se você não passa um paninho umedecido nele, se não limpa, ele vai juntando também, né? E o Espírito Santo, metaforicamente falando, lógico, né? Nós somos a casa. O texto sagrado fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E ele tem essa liberdade de entrar no templo que é dele e limpar. Essa é a função da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, certa feita, um professor, um mestre do ensino como ele só, irmão Marcos, ele chegou para os seus discípulos, colocou uma toalha assim, né, no ombro, chegou e eu me lembro que irmã Miriam, que até era uma forma comum há pouco tempo atrás. E olha que eu não sou, né, muito idoso, né, eu já estou quase chegando lá na curva, né? Esse ano, pela misericórdia do Senhor, Deus me preservou até o 41º ano da minha vida, graças a Deus por isso, né? E eu tenho uma lembrança fresca na memória ainda de, na infância, quando estava para o meu pai chegar do serviço, ou para minha mãe chegar do serviço, nós esquentávamos uma água, colocávamos uma bacia na beira da porta, e quando o pai chegasse ou a mãe chegasse, a gente lavava os pés. Assim também, esse é um costume milenar, gente, é um costume milenar, porque o próprio Senhor Jesus havia feito isso também. Só que lá naquela cultura, naquele tempo, eram os servos que faziam isso, era um trabalho para o escravo da propriedade, da família. Era um serviço assim, sabe, na hierarquia de serviços top para o menos top, era o menos top. E Jesus se pôs fazer esse serviço. Ele colocou lá, esquentou uma aguinha, colocou lá um balde de água, né, quentinha, e falou: vem cá que eu vou agora lavar os pés de vocês. Os discípulos ficaram escandalizados, mas como assim o mestre vai nos lavar? É nós que temos que lavar ele, porque isso é um serviço de servo, de empregado.
E Jesus falou assim, opa, pausa, pera aí. Se eu não lavar vocês, vocês não têm parte comigo. Aí Pedrão falou, ô Jesus, não quer falar, não, senhor, além de lavar o pé, você dá um banho em mim também? Aí o Senhor Jesus vai trazer outro segredo. Ele vai falar assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então, hoje o Espírito Santo vai fazer isso com a gente neste tema. Ele vai tirar algumas impurezas sobre essa doutrina, que é uma doutrina extremamente importante para uma sadia compreensão dessa doutrina teológica, doutrina bíblica pentecostal. Dons de elocução. Irmão Nilson, o que é elocução? É algum prato francês? Não tem nada a ver, irmão. Elocução, olha só, é tão difícil a palavra que eu pesquisei no dicionário. É apenas o ato ou efeito de enunciar alguma coisa, de falar. Então são dons de fala, dons que Deus usa o ser humano para transmitir a sua palavra verbalmente. Mais lá para frente, nós iremos estudar sobre os dons ministeriais. A aula 3, a aula 4 e essa aula agora, nós estamos estudando os dons espirituais, concedido aos crentes, à igreja como um todo. Mas futuramente, em aulas posteriores, nós iremos estudar sobre os dons espirituais, que Deus ele capacita os crentes para funções de liderança. E esses crentes como nós lemos agora mesmo, que o Espírito Santo ele reparte a cada um como ele quer, né? O pastor na aula passada ele falou que ele queria um dom específico, né, no início do ministério dele, mas Deus sabia que ele não estava preparado ainda para administrar aquele dom. Não, calma aí, meu querido, fica calmo aí que já nós, né, é o Espírito Santo que dá. Não adianta nós queremos, não, esse aqui eu não quero, né, como diz o pastor foi muito, parecia piada, né, mas não era, né, esse aqui eu não quero porque esse dom aqui é de mulher. Esse dom aqui de interpretação de língua, esse dom de língua, que isso aqui é irmã para as tiazinhas do coque do círculo de oração. Não tem nada a ver comigo, que eu quero já um dom de poder aqui, operar maravilha, né, fazer crescer um olho, uma perna, fazer parar de chover, fazer chover, é isso que eu quero. Esse negócio de falar língua estranha, isso é coisa de mulher. Mas, né, isso aí é imaturidade, isso não é pecado. Não é pecado. O próprio Espírito Santo, instruindo o apóstolo Paulo, falou assim, Paulo, fala para o povo aí, para eles procurarem os melhores dons. Né? Ele estava cumprindo, o pastor estava cumprindo uma determinação bíblica, mas a gente já aprendeu que lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus, ele nos instrui a fazer a coisa certa da maneira correta. Os irmãos lembram? Acho que foi na aula 2 que eu falei sobre os dons espirituais e ministeriais, alguma coisa, que Jesus ele vai falar que ele vai pegar exemplo dos fariseus, das coisas boas e certas que eles faziam. Eles faziam as coisas certas, mas por motivos equivocados, errados. Né? Por exemplo, eles oravam. E a oração, a Bíblia Sagrada recomenda que nós oremos em todo o tempo, mas tem um jeito correto de orar. E Jesus vai falar, não façam como os fariseus que são hipócritas, que vão para as praças, né, e fazem oração e alto para que todo mundo veja eles fazendo isso. Jejum é recomendável fazer, mas tem que fazer da maneira correta. Por quê? Porque os líderes religiosos da época de Jesus, eles iam para as praças, faziam aquela cara de que quem estava com fome, pastor Marcos. Sabe aquela carinha que você faz quando a gente faz quando a nossa esposa está preparando aquele alimento gostoso, glória a Deus, né, de domingo, aquela carne gostosa. Nós estamos lá igual aqueles cachorros que ficam olhando para aquela máquina, aquele monte de frango e carne, assim, né, fica aquela cara. É a cara que os fariseus faziam naquela época. E todo mundo que passava por ali, olha só que homem de Deus, está passando fome, está jejuando pela obra. E Jesus descortinou isso, derrubou essa narrativa falaciosa. Né? Falou, não, eles estão fazendo, eles fazem o que é certo da maneira incorreta. Então nós precisamos fazer a coisa
certa da maneira certa. E esse tema de hoje, os temas de hoje, vai falar sobre 3 dons interessantíssimos: profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas estranhas. Vamos lá para a nossa introdução da lição. O pastor ele vai comentar o seguinte: o estudo da lição dessa semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. O propósito desses dons são os de edificar, exortar e consolar a igreja. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Aqui ele já traz um claro e grave problema. Ele vai falar sobre as falsas manifestações. O que nós temos de hoje em dia, irmãos do céu, de pessoas que elas têm talentos naturais, que elas têm até um certo grau de poder psíquico, como nas palavras do irmão Champlin. Eu até recomendo as obras do irmão Russell Norman Champlin, que ele vai comentando essa questão de profecias e falsas profecias. Ele vai falar que há pessoas que são dotadas de um poder até sobrenatural psiquicamente. E ele vai falar que os poderes espirituais que o ser humano pode manifestar, ele tem 3 fontes principais. 3 fontes principais. Toda manifestação espiritual, ela tem 3 fontes principais. Ela pode ser uma manifestação verdadeira, vinda da parte de Deus, ou ela pode ser uma manifestação verdadeira, vindo da parte de Satanás, e ela também pode ser uma manifestação da parte do espírito do homem. São essas 3 fontes de poderes espirituais, de Deus, de Satanás e do homem. E aí é que é importante na igreja nós temos esse estudo pormenorizado da Bíblia Sagrada, que daí nós vamos ver, nós vamos ter recursos pessoais e intelectuais de interpretar aquela manifestação espiritual. Se está vindo de Deus, se está vindo de Satanás ou se é do próprio homem. E ao longo da aula de hoje nós vamos aprender alguns recursos bíblicos que o próprio texto bíblico vai nos dar, para nós, quando nós vemos uma manifestação espiritual, nós conseguimos identificar se ela é da parte de Deus, de Satanás, ou é da própria pessoa. Tópico 1, o dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com um teólogo assembleiano norte-americano chamado Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo em língua conhecida de quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar, portanto, não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Olha só, pausamos aqui e vamos meditar, vamos analisar alguns pormenores do texto. Ele vai falar, primeiramente, eu destaco aqui, que o que é a profecia? Ele vai falar que profecia não é desejar o bem. Se você digitar no Google, fazer uma rápida pesquisa lá, o que é a profecia? Já vai vir uma fake news do próprio Google.
Os enunciados ali, que as primeiras publicações, não tem nada a ver com profecia. Porque qual é o entendimento da classe intelectual de hoje, dos dicionaristas, enciclopedistas de hoje? Eles falam que profecia é você prever o futuro. Eles vão falar que a profecia é um agouro vindo de um vidente, que o vidente é aquele que prevê coisas relacionadas ao futuro. Isso não é profecia. Isso aí é adivinhação. Porque a profecia bíblica, primeiro, a profecia bíblica ela é uma mensagem da parte de Deus. Mensagem da parte de Deus. E ela tem uma outra característica da profecia bíblica. Da parte de Deus apenas uma palavra de Deus. Mas como Deus, poucas vezes ele falou pessoalmente, né? Ele vai usar enviados, mensageiros, né? Tanto é que a própria definição de anjo, né? É mensageiro do Senhor. A definição de um anjo é essa. São mensageiros de Deus. E quando Deus ele envia seus mensageiros, ele envia com uma mensagem. E essa mensagem, toda mensagem vinda da parte de Deus é uma profecia. Mas essa profecia ela tem várias características. Ela pode ser uma mensagem histórica, ela pode ser um ensino, né, para uma comunidade como um todo, ela pode ser uma revelação de algo que aconteceu no passado. Deus revela as coisas passadas, as coisas ocultas. Como é que o apóstolo, melhor dizendo, como é que o profeta, o juiz, um governante, Moisés, sabia do que aconteceu no princípio de todas as coisas? Foi ele que escreveu o livro de Gênesis. E como é que, através de quem ou do que ele conseguiu escrever coisas passadas? Através da mensagem revelada de Deus. Deus revelou essa mensagem passada para ele. Os irmãos estão compreendendo até aqui? Então, as mensagens do Senhor, e uma delas é a profecia, ela tem uma característica muito ampla. Outra característica da profecia, ela traz alegria para quem ouve. Ela traz paz. Nós vamos bater nessa tecla aqui, o irmão ele repete muito isso, porque a repetição ela é didática, a repetição ela é pedagógica. Um professor que se preze, quando ele quer ensinar os seus alunos, ele não traz uma tonelada de informações desconhecidas, não. Ele pega uma parte da mensagem, que ele considera importante, e vai batendo naquela tecla. Aí quem ouve vai aprendendo, porque temos diferentes graus de assimilação de conteúdo, né? Por exemplo, o irmão Marcos, ele é professor universitário, né? Você começou falando A, ele já está lá no Z, né? Mas tem irmãos que tem que ter um jeitinho mais, tem que ir mais devagarzinho, tem que ir abordando, tem que ir dando um monte de exemplos, citando, aí que a pessoa vai formando na sua consciência, né? Aí vai se solidificando aquela informação. Então o professor, e eu me dirijo aos professores que estão nos acompanhando, né, através dessa live, não queira ser um erudito, né, e demonstrar a sua profundidade de conhecimento, né, para ir se gambando para os seus alunos, não. Quando você for ensinar a palavra do Senhor, seja igual a Jesus. Tem algum teólogo mais profundo que Jesus? Eu acredito que não. Será que algum título humano aí de mestre, doutor, tem até pós-doutor, filósofo, tem tantos títulos aí, será que alguns deles conseguem chegar no mindinho de Jesus? Descrever a sua profundidade de conhecimento? É claro que não. Tanto é que o próprio apóstolo João falou que se fossem revelar tudo que Jesus fez e disse, não caberia livros no mundo, né? Então sejamos como Jesus. Jesus, quando ele queria ensinar uma doutrina para as pessoas, ele usava de símiles, de comparação, de parábolas, porque o reino dos céus
ele é semelhante, eu comecei com essa didática hoje com vocês, porque o reino dos céus é semelhante a uma dona de casa, que estava varrendo a sua casa em busca de uma moeda perdida. Olha só, que coisa mais simples que isso? Não tem coisa mais simples, né? Uma parábola para os dias atuais nós podemos fazer também, porque o reino dos céus é semelhante a uma mãe que sai todos os dias trabalhar para levar sustento para a sua casa. Quem é que não vai entender? Não é verdade? Uma das funções da profecia, quando você ouve, você sabe que interpretar que é uma profecia, é que ela edifica quem está ouvindo. Edifica. Esse é uma das funções da profecia. Ela traz edificação para quem ouve. Edificação para você, para mim e para a comunidade religiosa a qual pertencemos. E para a comunidade como um todo. Então, se porventura uma pessoa vem, se auto-intitula profeta, homem de Deus, mulher de Deus, vaza, marreta de Jeová, trombeta santa, tem tantos outros títulos aí, né? E apelidos que estão dando por aí, né? Fala marreta santa, fala cachoeira de Deus, fala paralelepípedo que Deus enviou no olho, tem tanta coisa hoje em dia. Mas para a gente identificar uma verdadeira mensagem do céu, que é uma profecia, então ela vai trazer edificação. E se tem uma coisa que eu entendo é de edificação, afinal eu sou pedreiro, eu sou construtor. Esse é o meu labor diário. É uma delícia a gente chegar num terreno zerado. Eu vou lá, tiro o esquadro, tiro as medidas do terreno, tiro as medidas da casa, faço a medida onde vai ficar os pilares, abro as valetas, pego, trado ou chamamos um caminhão que vai fazer uma profundidade maior. Nós vamos fazer os pilares, vamos fazer as armaduras das ferragens, vamos fazer a caixaria, vamos concretar e vamos começar a edificar, levantar aquela casa. Então eu entendo de edificação. Eu sei que eu olhando para quem está trabalhando, eu sei também se a pessoa sabe ou não sabe trabalhar. Essa é uma qualidade de homem e de mulher de Deus. Ele não somente tem uma palavra que edifica a sua igreja, mas ele sabe olhar para o vizinho que está trabalhando junto com ele, se aquele trabalhador ali, se aquele homem, se aquela mulher também sabe trabalhar. E se aquele homem ou aquela mulher sabe trabalhar, ou se está utilizando as ferramentas adequadas para o trabalho. Porque tem ferramenta que você usa, são ferramentas, esse dia o pastor falou, tem ferramentas que a gente usa na construção, que é de serviço pesado, serviço bruto, pá, picareta, marreta. Mas tem serviço que são serviços finos para acabamento. Essas ferramentas finas para acabamento de uma edificação não servem para nada na hora de edificar, na hora de você fazer o serviço bruto. E a profecia tem essas nuances também. A profecia ela serve para edificar a igreja, o homem e a mulher, da parte de Deus, mas Deus ele sabe identificar se aquela pessoa ela precisa de uma ferramenta mais forte, de uma mensagem mais forte, ou ela precisa apenas de uma ferramenta mais fina, mais suave, mais delicada. E é por isso que o bom da escola dominical é isso. É a gente entender que nós, na nossa caminhada cristã, nós estamos em diferentes níveis de maturidade espiritual. E cabe ao homem de Deus, à mulher de Deus, identificar e saber estes níveis de maturação que cada um temos e usar a linguagem adequada. Porque uma mensagem de Deus para um novo convertido é uma coisa. Mas a mensagem da parte de Deus para um líder, para um pastor, para um evangelista, para um diácono, para um cooperador, para um presbítero é outra. E nós temos que ter uma palavra, como diz o escritor ao livro de Provérbios, que a palavra dada, uma palavra de sabedoria, vindo da parte de Deus no tempo certo, elas são como favos de mel.
São favos de mel. A palavra dita a seu tempo, elas são como favos de mel. Essa palavra aí é muito linda. Toma um gole d'água. Outra característica da profecia, mas é uma característica negativa. Os pseudos crentes, os falsos profetas, é castigo de Deus para os falsos crentes. Vou repetir e vou explicar. As falsas profecias vindas dos falsos profetas são um castigo de Deus para os falsos crentes. Por quê? Porque hoje em dia parece que se convencionou-se, né, que é normal um pregador falar assim para o seu público: olhe para o seu irmão e diga, Deus vai te dar vitória, levanta a mão e diga. Isso aí não é da parte de Deus não, meu querido, eu sinto muito. Isso não é da parte de Deus. O desejar o bem para as pessoas não é da parte... Não que Deus não deseje o nosso bem, não estou falando isso. Mas isso não é mensagem da vinda da parte de Deus, isso não é profecia. Olhe para o seu irmão e diga, você vai vencer. E a pessoa está passando no cadinho da tribulação. Deus tem um plano naquela vida, a pessoa está passando pelo vale da sombra da morte. Aí Deus não dá a vitória para aquela pessoa, aí a pessoa se desvia do caminho do Senhor. Por quê? Porque um falso profeta emitiu uma falsa profecia. Lembro-me como se fosse ontem, Piraquara, o pai de um amigo meu, esposo de uma irmã, amiga nossa, lá em Piraquara, no bairro Jardim Holandês, aos irmãos de Piraquara, em especial aos irmãos da sofrida área do Jardim Holandês, um abraço, um beijo e um queijo. O queijo pode mandar para mim, viu, gente? Né? Nós estávamos lá com o irmão que estava doente, mas pensa num pedreiro que todo mundo queria bem na vila. Todo mundo gostava daquele irmão, pastor, todo mundo gostava. E ele adoeceu e ficou muito mal. E aí os irmãos, eles iam na casa da irmã. Eu até entendo essa vontade de desejar o bem, e usando Deus para isso. E aí uma pessoa lá que se dizia que tinha um espírito de profecia, foi lá e deu uma profetada para a esposa do irmãozinho. Porque Deus... E eu estava junto, gente. Nós estávamos lá conversando. Aí a irmã chegou lá, já chegou marchando. Assim diz o Senhor, que eu coloquei ele lá para tratar com ele, mas eu o levantarei. E ele será uma fonte de bênção para essa vila, para essa família. Mas encheu o coração da irmã de alegria e de esperança. Mas foi uma praga da seca pimenteira. A mulher falou, no dia seguinte o homem morreu. A família inteira se desviou. A família. Eram mais de 10 pessoas só naquela casa, que era um terreno com várias casas. E aí, veio da parte de Deus? Que Deus é esse? Lembra que no início da aula eu falei que tem 3 fontes a profecia? Deus, Satanás e o próprio homem. De Deus não era, podia ser de outras 2 fontes, podia ser do coração dela mesma ou da parte de Satanás, e eu acredito que foi da parte de Satanás, porque através dessa falsa profecia, desviou toda uma família. E quem é a destruição da família? O Satanás ele veio para quê? Edificar, consolar e exortar? Ou ele veio para destruir, para matar e para roubar? Então, por isso que nós devemos ter temor. O irmão, ele vai começar na introdução da mensagem, e eu fiz questão de ler a introdução justamente por isso. Os irmãos que são acostumados comigo, não que eu seja professor, né, gente? Eu sou aqui um comentador, eu sou um de vocês. Mas eu não gosto muito de ler a lição, porque os irmãos já têm a lição. Eu gosto de comentar o assunto da lição. Mas essa lição eu achei tão interessante trazer alguns pontos que o comentarista trouxe. E um dos pontos vai falar que nós devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor. Porque esse é um tema muito importante. É um tema de vida ou morte. A compreensão vai trazer edificação e crescimento
sólido, crescimento verdadeiro espiritualmente. Mas o desconhecimento destes dons e da atuação de quem manifesta esses dons pode trazer destruição e morte espiritual. O que nós vemos hoje em dia de pseudos pastores, pseudos crentes, aqui 2021, hoje é dia 2 de maio de 2021. Ontem comemorou-se o Dia do Trabalhador, né? Muitos países do mundo comemoraram o Dia do Trabalhador. Aqui no Brasil, tivemos manifestações no Brasil inteiro em apoio ao atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Mas ontem foi 1º de maio. Alguns meses atrás, 2 meses atrás, março, tivemos aí um pastor que se destacou nas mídias sociais, fazendo uma profecia, pausa, abre aspas, profetada, fecha aspas, dizendo que haveria o caos completo na nossa nação, que milhares de pessoas iriam morrer, porque Deus havia revelado isso, que era para os crentes ficarem mais crentes, se jejuarem e orar e buscar a Deus, porque o anjo da morte da parte de Deus viria. Isso aí assolou, isso aí correu igual fogo em mato seco. Essa mensagem vinda do coração desse cidadão, dizendo ele que era da parte de Deus. E não aconteceu nada disso. E não aconteceu nada do que ele havia profetizado. E aí o que aconteceu? Os cristãos evangélicos do Brasil começaram a ser chacoteados por causa daquele cara que não representa os cristãos evangélicos do Brasil. Ele representa o que há de pior entre os evangélicos e crentes do país. E é por causa dessas pessoas que o nome do Senhor é envergonhado. É por causa dessas pessoas. E aí depois que a profecia não se realizou, aí ele veio nas redes sociais depois, de novo, e pedindo desculpa, pedindo perdão, que havia se equivocado quanto ao tempo. Fizeram igual os nossos irmãos adventistas, que lá em 1843 profetizaram a volta de Cristo. Jesus não veio, aqui 1 menos 1 é menos 1 aqui, eu errei aqui na conta, aqui é para o ano que vem. E aí chegou outubro de 1844, Jesus não veio de novo. E agora, o que aconteceu? Não, Jesus veio, mas ele veio no mundo espiritual. Ele saiu do santo lugar e foi para o santíssimo lá no céu, ninguém viu aqui na terra, só Deus que me revelou. Olha só, gente, é um negócio assim. Eu amo os irmãos da Adventista, né? Eu creio que eles irão para o céu, tem muito homem e mulher de Deus de lá. Quem tem amizade com eles sabe que eles são fiéis ao Senhor, que são diligentes na busca do Senhor, né, que amam a palavra de Deus, assim como eu e você, mas eles têm umas doutrinas lá que não desce igual abaixo. Uma doutrina que eles têm lá também, que é sobre o espírito de profecia, e esse é o tema, falando que a profetisa, que a irmã Ellen White, uma irmã piedosa, uma mulher extremamente à frente do seu tempo, tinha um espírito de profecia, e que esse espírito de profecia inspirou ela a escrever textos semelhantes aos textos da Bíblia Sagrada. E as revelações que ela trouxe são revelações à semelhança da lei. Não dá para entender isso também, não dá para aceitar. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, essa maturidade espiritual, para nós identificarmos o que é de Deus, o que é do homem e o que é de Satanás. Até aqui os irmãos estão tranquilos, os irmãos estão entendendo. Se alguém tem irmã quer falar alguma coisa, fala, irmão, não concordo, está errado aí. Pode falar, não tem problema, viu? Continuando, nós temos aqui várias outras considerações em relação à profecia, mas o nosso tempo ele é exíguo, e eu só quero mais uma vez aqui trazer o porquê da profecia. Lembrando, irmãos, que esse tema profecia, ele envolve toda a profecia, na nossa cabecinha lógica, ela funciona assim: se há uma profecia, se alguém disse uma profecia, então quer dizer que ele é um profeta. Pausa. Não confunda, né, alhos com bugalhos, né? Porque o porquinho ele tem um narizinho lá que parece tomada, mas não é. Não é verdade? Assim também,
Lá na frente, em aulas posteriores, nós iremos falar sobre o profeta, o dom espiritual de profeta. E nessa aula, o professor ele vai fazer a distinção entre o ministério profético do Antigo Testamento, que era um ministério, a pessoa tinha um ministério profético. Por exemplo, Elias, ele era um profeta. Tudo que ele falava era profecia? Não. Ele conversava igual eu e você conversamos. Mas quando ele sentia que era de Deus, ele fala assim, assim diz o Senhor. Essa era uma chancela de um profeta. Né? Havia o ministério profético, havia o profeta que não tinha um ministério profético. A Bíblia Sagrada vai falar no próprio Antigo Testamento, sobre vários profetas que não pertenciam ao ministério profético. Tinha uma escola de profetas também, né? Só que no Novo Testamento, o que era conta-gotas, o que era para apenas alguns, Deus ele é meio exagerado. Deus é exagerado, né, gente? Não é que ele falou, nosso Deus é meio metido, né? Do bem. Porque você já viu as estrelas do céu? Já viu algum documentário falando sobre as descobertas do Hubble, do satélite enviado pelos norte-americanos? Gente, é maravilhoso. Antes de ontem eu estava vendo sobre isso. Eles pegaram o Hubble, pegaram uma parte isolada do céu. Não tinha nada ali. Deixaram o Hubble ali só fotografando aquela parte escura do universo. E eles foram ampliando aquela foto, e foram ampliando. De repente, numa fotinha, eles ampliaram, e de repente, como ele tem uma lente muito potente, né, e ele capta vários tipos de luzes, né, a infravermelha, a gama, a luz, né, tem vários tipos, e vários tipos de gases também. Porque os gases eles emitem luz. Aqui nós temos um professor de química que não me deixa mentir sozinho. Né? Diferente do tipo de gás, é um diferente tipo de luz que ele irradia. Né? E aí, então o Hubble ele consegue captar essas nuances químicas dos elementos. E eles descobriram nessa foto mais de 10.000 galáxias. Num pedacinho só do universo. E o universo é composto de trilhões de galáxias. Nosso Deus é tremendo, o poder do nosso Deus é incrível. E este Deus que fez todas essas coisas incríveis, quando ele deixou uma profecia lá com Joel, falando que nos últimos tempos ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E aí veio Jesus cumprir essa promessa. Jesus, ele é Deus também, ele faz parte da Trindade divina. E ele não se aguentando, porque ele já queria dar o Espírito Santo para todo mundo, né? Mas tudo tem seu tempo. Então, ele falou o seguinte, vem cá, vocês que são os meus discípulos mais próximos, eu vou para o meu Pai, não vou deixar vocês sozinhos. Vou trazer um outro Consolador, que é o outro igualzinho eu. Mas vou dar uma amostra para vocês do que está vindo aí. E soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Eu imagino como deve ter ficado João, como deve ter ficado Tiago, como deve ter ficado Pedrão, Judas, Matias. Não, Matias não estava nessa, Matias foi eleito depois. Né? Como é que deve ter ficado seus discípulos mais próximos? Quando Jesus soprou sobre eles e deu o frescor do Espírito sobre eles. E eles puderam entender o que é sentir plenamente o Espírito Santo. Nós pentecostais, nós temos isto. Você lembra quando nós fomos, uma das evidências que nós não somos cessacionistas. O que são os cessacionistas? São aqueles que acreditam que os dons espirituais ficaram para aquele tempo. E como é que eles vêm falar para nós que o que nós sentimos, nós não sentimos? Como é que esses irmãos piedosos que são, né, por exemplo, os presbiterianos, com sua doutrina calvinistas, eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais? Como é que eles podem chegar para a irmã Miriam e falar, irmã Miriam, você não foi batizada com o Espírito Santo? Como é que você pode chegar para a irmã, você não foi batizada com o Espírito Santo?
O Espírito Santo não tocou em você. A língua que você fala não é uma língua que você inventou na sua cabeça. Que o que você sentiu, que as revelações que você teve, você não teve. Eles não têm como falar isso, porque é uma experiência pessoal nossa com Deus. Quando Jesus, ele nos encheu com o seu Espírito, então com a evidência inicial do falar em línguas estranhas, nós sentimos o nosso corpo pegar fogo. Nós sentimos uma alegria nunca antes sentida. Não é assim, irmã? Não é assim que a gente se sente? Né? Eu não sei como a experiência de vocês, eu posso falar da minha experiência. Foi maravilhosa, eu tinha 12 anos, num templo ao lado, era de madeira, que ainda num congresso do Círculo de Oração. A minha mãe ainda trabalhava naquela organização. Eu lembro quando eu fui sapecado pelo Espírito Santo. Aquele pré-adolescente sendo cheio do Espírito Santo. Comecei a falar em línguas que eu não conhecia. Essa é uma evidência atual, da atualidade do dom sobrenatural do falar em línguas. Eu lembro muito bem que quando Deus me usou para transmitir uma mensagem dele, uma profecia, eu não conhecia a pessoa, não sabia nada sobre a pessoa, nunca tinha visto a pessoa, e Deus colocou no meu coração uma mensagem para aquela pessoa, falou o nome dela. No meio de tantas outras pessoas, Deus falou, vai falar com aquela pessoa, o nome dela é tal, e diga isso. Eu lá cheguei com todo o encabrunhamento necessário, porque eu era molecote ainda. Falei, o seu nome é tal, é tal. Então Deus tem isso, a pessoa se desmanchou na minha frente, começou a chorar, sabendo que aquela mensagem tinha vindo da parte de Deus. Quantas vezes não acontece isso aqui na nossa igreja, ou os irmãos já vivenciaram isso? Né? Então a atualidade dos dons espirituais, ela é real. Ela tem evidências suficientes para nós até catalogarmos num estudo científico sobre isso, irmão Marcos. Né? Temos um ramo da antropologia chamada parapsicologia, que estuda as manifestações espirituais pelo mundo inteiro. E não é coisa de crente que não sabe de nada, são doutores de universidades norte-americanas que fazem um serviço maravilhoso. Até recomendo a pesquisa sobre esse tema, parapsicologia. É um tema interessante. Fala das manifestações espirituais da parte de Deus, da parte dos homens, e tem muitas manifestações malignas também, que nós que somos cristãos, nós acreditamos tanto no poder celestial, mas também nós acreditamos que há um rei que reina nas trevas, que o reino dele é nas trevas, que tem interferência direta no nosso mundo. E que tentaram até subjugar o nosso próprio Senhor Jesus. Imagina o poder daquela entidade maligna de pegar o Senhor Jesus e transportar de um local para o outro. Levar para o pináculo do templo, levar aos desertos, em cima de uma montanha. Hoje nós temos relatos de feiticeiros de vários locais do mundo, mas principalmente na África, que parece que lá tem uma entidade lá, que parece que ela é superior às outras, que ela faz com que os seus discípulos, eles se teletransportem de um local para outro. E não é mentira minha não, tem vídeo sobre isso. Os discípulos dessas entidades, eles flutuam a 3 metros de altura na frente de todo mundo, e todo mundo filmando. O cara passa embaixo, não tem nada debaixo do cara, e o cara flutuando. Isso acontece agora em 2021, com todo o poder que Deus deu ao seu povo de expulsar demônios. Imagina como é que era antigamente então. As manifestações eram muito mais poderosas. E nós entendemos, estudando a Bíblia Sagrada, que virá um tempo em que a igreja será tirada, e a manifestação da maldade, então, ela se intensificará, que é o período do reinado do anticristo. O falso profeta e o anticristo, a besta, o falso profeta e o anticristo é uma tríade satânica, que eles terão poderes quase absolutos de praticar maldade no mundo. E é por isso que nós estudamos a palavra do Senhor. As línguas estranhas, elas têm, no livro de Atos, ali a partir do capítulo 2, quando eles estavam participando de uma grande festa, que era a festa do Pentecostes, que é uma comemoração 50 dias depois da Páscoa.
E vinham várias, e era a segunda festa mais importante do povo judeu. Então o povo, eles vinham para a Páscoa, e tinha uns que não voltavam para a sua terra, das várias nações. Vinham da Galácia, da Frígia, da Capadócia, da Índia, vinha da África, de Cirene, vinham de várias localidades, não voltavam até a festa do Pentecostes. Depois da festa do Pentecostes que eles retornavam. Então muitos daqueles que haviam ouvido ou visto Jesus morrer, que havia ouvido e visto Jesus ressuscitar e depois ensinar, ainda estavam na festa do Pentecostes. Eles estavam lá. E eles tinham vindo de várias nações, eu vou exemplificar para os irmãos, como se fosse aqui o Brasil e os países no entorno. Então nós temos desde do extremo sul do país, a Argentina, eles falam espanhol, né? A maioria fala espanhol. A Colômbia, a Venezuela, Chile, mas também nós temos aqui na parte norte, são colônias francesas, colônias inglesas, né? Nós temos ali Barbados, Suriname, Guiné, são países que têm outro idioma oficial. Tem uns que têm até mais de um idioma oficial. Tem a língua deles e tem o idioma francês, ou a língua deles, o dialeto deles, e tem a língua inglesa. Então imagine aqui no Pontal do Paraná tem uma festa. Não a Camacho, viu, gente? Temos outra festa, né? Uma festa espiritual. E aí então vem pessoas do Chile, vem pessoas da Argentina, vem pessoas de Suriname, Guiné-Bissau, vem dos Estados Unidos, Canadá, vem pessoas da Itália e vem pessoas. Tinham mais de 14 nacionalidades ali naquela festa de Pentecostes. 14. E aí quando o Espírito Santo ele veio sobre aqueles crentes, os 120 que estavam reunidos, os crentes eles começaram a falar línguas que não somente a língua dos anjos que ninguém entende. Eles começaram a falar em espanhol, começaram a falar em francês, começaram a falar em alemão, começaram a falar em italiano. Então quem vinha da Itália ouvia aquela pessoa falando em italiano. Mas quem havia vindo da Espanha ouvia aquela mesma pessoa falando em espanhol. Era um fenômeno incrível. As pessoas ficaram abismadas. Mas na Bíblia Sagrada nós temos também um outro tipo de língua, que é uma língua sobrenatural. Que o apóstolo Paulo vai falar que quem fala em mistérios. Geralmente quando Paulo vai falar um mistério, por exemplo, a doutrina do arrebatamento, da parousia, da segunda vinda de Cristo. Irmãos, eis que vos digo um mistério, e ele vai revelar esse mistério. O apóstolo João, falando sobre a revelação de Jesus Cristo, revelação, algo que estava em oculto que vai ser revelado agora. Mas quando ele vai falar sobre línguas estranhas, ele fala assim, com Deus fala em mistérios, que ninguém entende. Então temos a glossolalia, são termos técnicos, eu já explico para os irmãos. Temos a glossolalia e a xenolalia. A glossolalia são línguas que podem ser outros idiomas. A xenolalia já não, ou vice-versa. Então nós temos aí 2 tipos de línguas estranhas na Bíblia Sagrada. Língua estranha para vocês que não sabem falar. Quem sabe falar em alemão aqui? Eu não sei. A única coisa que eu sei falar alemão não, tem lá um chucrute, né? Mas tem gente que é fluente em alemão. Já houve casos aqui nesta igreja de irmão que estava falando em mistérios, mas tinha irmão que sabia, que falava inglês e ouvia aquele irmão falando em inglês com ele, e ele entendeu a mensagem. Aqui no templo, no templo, na década de 90 ainda. Aí o irmão, e temos isso em vários, esse mesmo evento sobrenatural acontecendo em várias localidades no Brasil e no mundo. A pessoa está falando em língua estranha, de repente, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem um crente daqui do Brasil, nos Estados Unidos, uma irmã norte-americana começa a falar em mistérios, mas o brasileiro está escutando em português o que ela está falando. E aí no final do culto ela chega, fala, nossa irmã, a irmã falou comigo em português, a irmã sabia disso? E a irmã falando, aí voltou a falar em inglês,
I'm sorry, but I don't understand português. Desculpa, eu não falo português, eu não entendo português. Os irmãos compreendem isso? É uma manifestação sobrenatural. E é um sinal. Não somente para os crentes, mas para os infiéis. Mas o apóstolo Paulo ele vai colocar ordem no culto. O culto precisa de ordem. A igreja em Corinto era a igreja que possuía, os irmãos lá possuíam todos os dons. Mas eles não possuíam a maturidade espiritual para administrar estes dons. Então o irmão que falava língua estranha, mas já chegava já falando, que tem até uma brincadeira, né? A minha mãe não gosta que fale isso, mas tem até a brincadeira que o irmão fala, que horas são, irmãos? Ah, são 11 e já começa a falar em língua estranha. Né? Tinha irmãos que era assim lá. Né? E Paulo falou, calma, se não tem intérprete dessa língua, então, irmão, fale com você e com Deus. Porque quem fala em língua estranha e não interpreta, ninguém não vai servir de nada, porque ninguém vai entender. E o capítulo 14 de 1 Coríntios vai tratar estritamente disso, sobre a administração da profecia, língua e interpretação de línguas. Capítulo 14 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo ele vai ser cirúrgico, e não é Paulo, é o Espírito Santo inspirando a Paulo a escrever sobre isso. Então ele vai falar assim, irmãos, o mais importante, no capítulo 12 ele vai falar sobre os dons espirituais, no capítulo 13 ele vai falar sobre o dom superior, que é o amor. E no capítulo 14 ele vai continuar falando sobre os dons. Ele vai falar o seguinte, o mais importante é o profetizar dos dons. O mais importante é profetizar. E ele fala assim, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Estamos encaminhando para o final da aula. Agradeço a paciência dos irmãos, agradeço a presença dos irmãos, agradeço que Deus tem dado a oportunidade de nós estarmos sempre na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Eu sempre costumo dizer que o domingo, para nós cristãos, é o dia do Senhor. Estamos na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. E o capítulo 14 de 1 Coríntios, o Paulo, ele vai falar algo importante que eu quero trazer para os irmãos aqui, uma nota final da minha fala, e eu quero passear um pouco pela Bíblia com os irmãos, vai ser rápido. Eu quero que os irmãos anotem estas referências, porque muitas pessoas, elas se aprovalecem, né, um ditado dos antigos, né, elas se aproveitam de sua qualidade de líder espiritual para subjugar o seu povo, os seus discípulos, a sua igreja, e fala assim, o que eu falar é lei e regra, e ninguém pode falar nada contra. Ô bonitão, que Bíblia você tirou isso aí? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Presta atenção nisso. Mas nós não podemos julgar. Quem disse que nós não podemos julgar? O cara pálida. Vem comigo na Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, que eu pego a minha Bíblia aqui. Mateus capítulo 7. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 7. Jesus dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Aí, Nil, tá vendo? Tá na Bíblia, você não pode julgar, você não pode... Opa, pausa aí, pera aí. Tem um contexto desse texto. O contexto desse texto é para você não exercer o papel do juiz, que é só o Senhor Jesus que fará no último dia, no juízo final. Mas você avaliar a conduta, a profecia, analisar a mensagem, você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Não é porque está lá o bonitão falando que você tem que baixar a orelha. Nós não podemos ser crentes igual os de Tessalônica, que aceita tudo e fica caladinho. Nós temos que ser os crentes bereanos. Está lá Paulo falando, Paulo pregando. E os irmãos, o que ele disse lá? Isaías falou o quê? Falou que Isaías falou isso de Jesus. Vamos ver no profeta Isaías. Eles iam lá. Essa é a nossa postura. Essa é a nossa postura. Tem outro texto? Tem outro texto. Lucas 7, 43. Lucas capítulo 7, versículo 43.
Olha o que diz o texto. O Senhor Jesus falando sobre a parábola do credor e dos dois devedores. 41, melhor dizendo. Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E o que o Senhor disse para ele? Julgaste bem. É para nós avaliarmos as situações, avaliarmos as mensagens, avaliarmos as profecias. Temos outro texto? Temos outro texto. 1 Coríntios 10, 15. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 15. Olha que interessante este mandamento do Senhor Jesus. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Julgai, avaliar, analisar, inferir, fazer um juízo se aquilo pode, não pode, se deve, não deve, se convém, não convém, se é de Deus, se não é de Deus. Mas nós temos aqui um texto aqui para finalizar essa parte de avaliação, de mensagem. João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 24. João capítulo 7, versículo 24. O texto vai dizer o seguinte. Jesus, ele ensinando sobre práticas inconsistentes, Jesus ele vai dizer o seguinte, 7:24 de João, não julgueis a aparência, segundo a aparência, está no mesmo caminho lá de Mateus capítulo 7, a ninguém julgueis, porque senão serão julgados, porque com a medida que você medir, você será medido também. Mas Jesus ele não para por aí, ele vai continuar ao seu mandamento. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Olha o Senhor Jesus falando para nós julgarmos segundo a reta justiça. E o que é a reta justiça? É a palavra do Senhor. E como é que nós devemos avaliar as profecias? As profecias não são proibidas, elas não podem ser proibidas, não é proibido, mas ela tem característica. E nós devemos, como amantes da palavra do Senhor, como servos do Senhor Jesus, como aluno da escola bíblica dominical, nós devemos entender e saber que a profecia, ela tem 3 fontes, humana, demoníaca, e também tem a origem divina. As línguas, elas são de Deus. É uma evidência que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, que ela foi batizada pelo Espírito Santo, que ela está apta para exercer os dons espirituais. Mas ela também precisa entender que o espírito dos profetas, como nós lemos na nossa lição hoje, 14:32, que o espírito dos profetas são sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, eu me domino. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não saio da minha razão. Eu não perco a minha razão. Eu não sou um moleque, um menino que fica aí incomodando as pessoas, batendo, machucando as pessoas, pulando, rodando, fazendo um escarcéu dentro do templo. Como muitas igrejas que a gente vê um bando de menino fazendo isso. Tudo moleque espiritual, causando confusão, sendo motivo de chacota e vergonha para o reino de Deus. Não. Nós temos maturidade espiritual, sabendo e praticando o que está no texto bíblico, que o meu espírito, eu sujeito o meu espírito. Eu posso estar cheio do Espírito Santo, mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não perco a minha razão. Eu sei que eu não posso machucar as pessoas. Eu posso ter muitos dons espirituais e semelhança dos crentes em Corinto, mas eu tenho que ter o discernimento espiritual de saber se eu tenho variedade de línguas, ou eu interpreto, ou alguém interpreta, ou eu fico calado. Até aqui tudo bem? Então, irmãos, estes são alguns comentários, poucos comentários, sobre os dons de elocução, ou seja, são os dons que Deus usa para falar com você, para falar comigo. Lembrando, irmãos, que se você ainda não tem a lição,
venha pegar aqui na igreja, essa lição está maravilhosa, maravilhenta. Eu amo este tema, é um tema que eu não é que eu domine, é que eu amo mesmo, né? Aos poucos a gente vai aprendendo com os irmãos, com os nossos pastores, com os nossos professores, com os nossos mestres, e dia após dia nós vamos recebendo da parte do Senhor. Quero trazer aqui, chamar aqui o pastor, nosso pastor da sede, nosso pastor Claudinei, para vir trazer os avisos finais e fazendo a oração com os irmãos. Lembrando, irmãos amados, que domingo que vem, nesta mesma hora, nesse mesmo bate-canal, nós estaremos aí tendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu chamo vocês para compartilhar essa live, né, se inscrever, curtir a página da igreja, se inscreva também, vou deixar essa live no meu canal, no meu Facebook, no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, dá aquela ajuda para a gente, deixando seu joinha, deixando gostei, deixando seu comentário, e que Deus abençoe a todos. Pastor? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Sabemos que hoje à noite temos um culto abençoado aí a partir das 19h30. Você é nosso convidado a estarmos participando. E na terça-feira nós teremos aí a nossa Santa Ceia. Então você é nosso convidado, agradecendo a Deus pela sua vida e tudo que o Senhor Jesus tem feito por nós nesta manhã. Estarei orando, agradecendo a Deus por este dia, pela vida do irmão Nilson, dos irmãos aqui presentes e dos irmãos que estão assistindo nas suas casas. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra falada aos nossos corações nesta manhã. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um que se encontra aqui presente nesta casa. Nós nos louvamos, ó Deus, porque tudo, Senhor Jesus, dependemos de Ti, e em Tuas mãos nós confiamos, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.